Olá, meu nome é Gabriel, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Viçosa e hoje nós vamos conhecer um pouco da metodologia conhecida como Roadmap, responsável por gerar um mapa estratégico que aborda e relaciona as perspectivas de tecnologia, produto e mercado. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas caso saia algum ruído ou algum barulho, mas esse treinamento está sendo gravado com recursos limitados, a gente não conseguiu se preparar totalmente por conta da situação do Covid, mas as nossas atividades não podem parar, né? Então, nosso treinamento ele foi dividido em duas partes, para que ele não fique muito desgastante. A primeira parte aborda a introdução e um pequeno histórico da metodologia do roadmap, e a segunda parte exige um pouco mais de envolvimento, abordando como se aplica a metodologia e suas especificidades. Dito isso, vamos começar então o nosso treinamento. Nossa agenda ela contemplará 4 etapas. A primeira sendo a introdução, abordando quais são os objetivos do processo de roadmapping e o porquê é fundamental realizá-lo em empresas de base tecnológica. E depois a gente vai ver um breve histórico sobre as ferramentas e as suas formas de aplicação. Já na segunda parte do treinamento, nós mostraremos como se dá o processo de roadmapping e a construção do mapa estratégico, do roadmap em si, e por fim as considerações sobre o processo e sobre o mapa gerado, algumas coisas finais. Vamos dar início à introdução, então. Considerando os propósitos do roadmapping, essa imagem ela é muito ilustrativa. Todas as empresas, sejam de base tecnológica ou não, elas devem possuir objetivos estratégicos muito bem definidos. Isso já é de conhecimento, né, quase que senso comum. É parte imprescindível para a sobrevivência da organização. Então, para isso, também é importante responder outras duas perguntas. Onde nós estamos agora e como chegaremos lá, né, no futuro? Qual a nossa visão? Ou seja, é necessário conhecer todo o contexto no qual a empresa está inserida e para onde ela quer caminhar. Como nós podemos ver na imagem, também no mundo dos negócios, nós temos várias rotas para poder atingir o mesmo resultado. Porém, essas rotas dependem de fatores diversos, como o desenvolvimento de novas tecnologias, capacidade técnica da equipe, recursos financeiros e até mesmo físicos e materiais. Então, algumas dessas rotas elas podem não ser as mais adequadas para atingir o resultado esperado. Quando nós falamos de empresa de base tecnológica, conhecer todos esses caminhos se torna ainda mais importante por conta da grande dinamicidade que as envolve, né? As empresas elas estão num crescimento contínuo e normalmente muito abrupto. Uma empresa de base tecnológica normalmente ela tem um boom e é muito interessante e é muito importante para elas que conheçam as rotas e quais são os caminhos que elas podem seguir, as alternativas que ela tem pela frente. Então, nem sempre a rota mais fácil ou a mais curta ela vai ser a mais adequada para sua empresa, porque ela pode depender de recursos tecnológicos que podem ser descontinuados ou defasados com facilidade. A gente pode ver que na nossa analogia a gente tinha 6 rotas que podiam levar ao objetivo final. Porém, no meio do caminho, 5 delas tinham obstáculos que tornavam a passagem dificultada, enquanto uma das rotas levava ao objetivo final com facilidade. Da mesma forma, em uma situação real, 2 ou mais delas poderiam levar ao mesmo objetivo, mas qual delas seguir? Ainda que tenha mais de uma opção. O que deve ser considerado na sua escolha? Quais os recursos que a organização precisará mobilizar para alcançar esse objetivo final? Então, o roadmapping ele pode responder essas e mais perguntas de forma a embasar decisões estratégicas a médio e longo prazo, mas isso não exclui a necessidade de um planejamento estratégico e o traçar de rotas estratégicas, né, por outros meios. É muito interessante que o roadmap ele tenta incluir não só um aspecto, ele inclui mais de um aspecto, ele tenta condensar, né, as rotas passando por várias perspectivas.
mas ele não pode sozinho tomar decisões. Ele embasa decisões, mas ele não vai te trazer decisões sozinho. Ele vai te forçar a encontrá-las. Então agora, olhando um pouco mais sobre a perspectiva de uma empresa de base tecnológica, o Technology Roadmap ele se torna uma ferramenta essencial. Se a gente observar o slide, a gente pode ver de forma muito clara como a tecnologia ela não é um fim, mas sim um meio. Ela é um recurso que propicia geração de valor para o cliente, devido à sua dinamicidade, o mercado se torna também muito dinâmico, já que a tecnologia, o produto e o mercado possuem relações intrínsecas entre eles. Por exemplo, na imagem, a gente tem um aparelho de som acima de uma televisão de tubo. O desenvolvimento de novas tecnologias para reprodução e armazenamento de áudio proporcionou não só a abertura de novos mercados, que antes eram inexplorados, como também o desenvolvimento de produtos mais complexos e completos, que não só entregam o valor que já era entregue pelos produtos anteriores, como vão além. O celular, por exemplo, consegue entregar o mesmo valor entregue por um aparelho de som e uma televisão de tubo combinados. Se a gente pensar que o aparelho de som era responsável por reprodução de áudio e captação de ondas de rádio, e a televisão era responsável por captar sinais de TV, o celular é capaz de entregar todos esses valores e ainda entregar um pouco a mais para o seu cliente. Por isso que é interessante a gente ter essa noção de que as tecnologias evoluem para entregar mais valor e para entregar novos produtos. É interessante uma empresa de base tecnológica ter isso em mente. Portanto, o conceito de roadmap ele se baseia entre essas visões de mercado, tecnologia e produto, levando em consideração também o ciclo de vida da tecnologia, as mudanças tecnológicas de mercado, e a tecnologia, os recursos necessários e os caminhos visados, dentre outros aspectos, né? A prática mostra que o processo de tomada de decisão relativo às tecnologias ela tem se descentralizado nas organizações, ficando muitas vezes a cargo de pessoas que desconhecem o ritmo do desenvolvimento de novas tecnologias, ficando só em laboratório ou somente na introdução de mercado. Então, a integração dessas visões ao longo das linhas de produto parece sofrer de uma falta de coordenação, o que para muitos exige uma utilização de uma abordagem capaz de integrar esse trinômio, mercado, produto e tecnologia. E para isso vem o roadmap, integrar essas visões, como já foi dito anteriormente. Porém, antes de começar a aprofundar no assunto, é importante a gente destacar algumas diferenças que, se não esclarecidas, podem tornar o processo um pouco confuso. O roadmapping, como o nome em inglês já diz, né, um processo em andamento, é um processo ou um método flexível cujo objetivo principal é auxiliar no planejamento estratégico de desenvolvimento de mercado, produto e tecnologia de maneira integrada ao longo do tempo. Além disso, ele visa ele também se trata, né, de comunicar os roadmaps para o restante da organização. Então ele vai produzir esse documento e ele integra desde o início do processo, que é a adaptação, o planejamento e todo o pensamento de como vai se dar esse processo, até o final, que é comunicar para o restante da organização como é que a gente chegou nesse resultado e como ele vai ser aplicado no dia a dia, né? O roadmap, então, ele é que também é conhecido como Technology Roadmap ou TRM, é por sua vez uma espécie de mapa, uma poderosa ferramenta visual e descritiva que vai apontar como será o produto ou projeto a cada período de sua evolução. Então, assim, o roadmap é o documento gerado pelo processo de roadmapping, que reconhece os parâmetros-chave mercado, produto e tecnologia ao longo do tempo. Então, resumindo, o roadmapping é uma abordagem utilizada para identificação, definição e mapeamento de estratégias.
objetivos e ações relacionadas à inovação em uma organização ou negócio. O seu principal resultado é o roadmap, um mapa que integra perspectivas de áreas distintas, como comercial e técnica. A junção de todo esse processo e o mapa final vai se configurar como é o método de gerenciamento usado para suportar o planejamento estratégico e tecnológico da empresa. Ele auxilia na estruturação, desdobramento, comunicação, estabelecimento da visão de futuro da organização e a sua integração com planos de mercado, produto e tecnologia. Chegamos então na estrutura visual de um TRM. A partir dela, a gente pode observar como o Technology Roadmap, roadmap, né, na verdade, o TRM, que seria o mapa, se configura. Comumente, o TRM ele é composto pelas camadas de tecnologia, produto e mercado. Porém, ele é um produto único de cada empresa, então a configuração pode conter outras camadas importantes para o modelo de negócio ao qual está sendo tratado. O importante é que ele tem que servir como uma bússola gerencial que vai alinhar todos os stakeholders, que são todos aqueles interessados, né, no projeto, em torno de mesmos passos sequenciais, uma construção integral do produto. Então, ele deixará todos os envolvidos cientes do processo de evolução e quais as variáveis que vão envolver esse caminho pelo qual a empresa e o seu negócio vai passar. Em analogia, né, fazendo uma analogia, o roadmap ele deve orientar um empreendedor como um script, que roteiriza ações de um ator de novelas. Ele é como um mapa de navegação que define uma linha de percurso durante para um velejador, por exemplo. Como uma partitura direcionada a cada nota para um músico. Então, ele vai ditar o caminho pelo qual a organização vai passar. Na imagem que está sendo exposta para vocês, fica claro através das formas em vermelho, aqui destacadas, que o programa de pesquisa e desenvolvimento 1, ele está sendo realizado agora ou em um futuro bem próximo, né? E tem o objetivo de gerar uma tecnologia 1 que vai dar origem ou que vai proporcionar o surgimento de uma nova tecnologia, tecnologia 2, para um melhoramento de um produto ou o surgimento de um produto 2, que vai atender as necessidades do mercado 2. Então, a gente pode ver que isso tudo com base, né, nos recursos de capital, de supply chain e das competências que já foram mapeadas pela equipe. Então, a gente pode ver que a gente tem um mapa pelo qual vai ser traçado a rota, né, a rota pela qual a empresa vai caminhar durante um tempo especificado, né, no TRM. Então, aqui no slide, a gente vai destacar os componentes, um dos componentes principais do TRM, que é o tempo. É necessário ele estar localizado temporalmente. Lá nos primeiros slides, eu comentei que havia 3 perguntas a serem respondidas: o onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos. Elas só vão ser possíveis de responder se a gente levar em consideração o tempo. Então, assim, o roadmap, na verdade, o mapa, para vocês verem como às vezes fica difícil, a gente também confunde, ele é um gráfico de base temporal com camadas que tipicamente incluem uma perspectiva de mercado e uma perspectiva tecnológica. Então, logo, ele vai possibilitar avaliar a evolução do mercado, do produto e da tecnologia a serem explorados, juntamente com as ligações e descontinuidades que eles podem sofrer durante esse tempo. Entender como essa combinação vai se dar, né, com base temporal. Então, a gente pode constatar que o roadmapping, agora falando do processo, é também uma abordagem utilizada
para lidar com mudanças, para compreender as influências internas e externas, como os impactos vão, a sua empresa vai absorver ou vai sofrer os impactos dessas mudanças ao longo do tempo. Por isso é interessante todos os interessados, né, os stakeholders, conhecerem esse processo e estarem presentes nesse momento. Agora a gente vai resumir um pouco os benefícios, né, que já foram citados durante esse tempo que a gente está junto já, mas de forma mais resumida, né? A gente pode ver que o roadmapping ele suporta o desenvolvimento, a comunicação e implementação de estratégias ao longo do tempo, principalmente estratégias tecnológicas, planos tecnológicos. Ele padroniza a organização e a divulgação de informações estratégicas entre as diversas áreas da empresa, e isso vai depender muito de como a gente vai planejar o nosso processo, tanto inicial como após a composição do roadmap. Ele integra a visão de futuro com ações presentes, considerando, né, que ele é um gráfico temporal, de base temporal. Ele promove a visibilidade e a transparência da lógica do planejamento, já que ele vai dar toda essa rota, a gente vai conseguir enxergar isso de forma mais transparente. E ele facilita a identificação de lacunas de informação e promove a ação para o levantamento e estruturação de novas informações. Já que você vai identificar o que está faltando, vai ser muito mais fácil você buscar informações para suprir aquela necessidade. Então, terminando a nossa introdução, a gente vai passar um pouquinho para o histórico da nossa ferramenta. As raízes do método do Technology Roadmapping podem ser creditadas à indústria automobilística norte-americana. Entretanto, as primeiras organizações que aplicaram com sucesso esse método foram as grandes corporações de tecnologia Corning e Motorola, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Enquanto a Corning defendia um mapeamento dos eventos críticos para a estratégia da corporação e da unidade de negócio, a Motorola adotava uma abordagem mais focada na evolução e no posicionamento das suas tecnologias no mercado. A primeira publicação acadêmica ela é de 1987. Os autores, né, dessa publicação, eles eram diretores de um deles, né, era diretor, Willard era diretor, e a Meckless era uma coordenadora da área de planejamento tecnológico da própria Motorola. Então a gente vê que foi uma metodologia que surgiu diretamente de empresas que estão intrinsecamente ligadas com a tecnologia. Essa publicação ela apresentou o roadmap e suas vantagens no planejamento tecnológico para as empresas. Desculpa, voltando um pouquinho, né? É interessante observar que o roadmapping ele tem as suas origens diretamente ligadas com a tecnologia. Então, normalmente, apesar de todas as camadas que existem e que podem vir dentro do roadmapping, ele sempre vai estar ligado com a tecnologia e ligado com planos tecnológicos. Agora, um pouquinho da aplicação, né? Inicialmente o roadmapping ele era utilizado apenas por empresas e tinha um enfoque tecnológico muito grande, continha um forte comportamento confidencial, né? As empresas tinham esse preciosismo, né, de manter a tecnologia dentro delas, e graças às suas possibilidades de aplicação, o escopo de utilização do método de roadmapping se expandiu muito durante os anos, algo que resultou de esforços para se construir um processo que agilizasse o lançamento de produtos, né? Por conta do crescente, um dos fatores, né, pelo qual o TRM começou
a despertar muito interesse foi consequência direta disso, dos tempos que ficavam cada vez mais curtos, né, do ciclo de desenvolvimento de um produto novo. Então a gente destaca que ele pode ser feito, que ele começou a surgir por conta disso. Quanto mais o consumo, né, era estimulado, as pessoas queriam novos produtos, mais interessante ficou o roadmap, porque ele mostrava a rota que precisava e ele já dava algumas tendências de mercado e o que assim você podia antecipar, né, a produção da sua tecnologia para poder suprir aquela demanda. Então ele evoluiu tanto na busca da obsolescência dos próprios produtos. Ele estava interessado em transformar seus próprios produtos em algo antiquado, para que as pessoas quisessem novos produtos com novas tecnologias sendo geradas. Isso estimulou muito o interesse no roadmap. Hoje, outras empresas que aplicam o método, a gente tem a Lucent, a HP, a Philips, a GM, a NASA, dentre outras muitas empresas. Então, atualmente, além dos mapas tecnológicos, né, do TRM em si, que foca no trinômio tecnologia, produto e mercado, a gente tem também referências de roadmap para produtos, política, cadeia de fornecedores, inovação, estratégias, competência e muitas outras finalidades. A gente vai ver nos próximos slides que ele pode ser feito com muitos outros objetivos, enquanto o roadmap, o documento, ele pode remeter a diferentes aspectos do problema de planejamento, né? Ele pode remeter a aspectos de, como já disse, né, de estratégias ou para ver novos fornecedores e outras características mais. Aqui a gente vai ter os exemplos, né, o planejamento, por exemplo, o roadmapping de produto, que é normalmente o que a gente já viu, né, que analisa mercado, produto e tecnologia, mas a gente vê novos roadmaps gerados para outras finalidades, que podem variar suas camadas, seus fluxos, né, e até mesmo a divisão temporal, mas sempre alocado dentro do seu tempo. Então, a gente endossa que ele não é um mapa padronizável, não é algo que você vai ter certinho, cada característica certinha. Ele vai ser um resultado do objetivo e da natureza de cada modelo de negócios. No nosso contexto, né, empresarial, de empresas de base tecnológica, é interessante a gente ter um TRM que envolve esse trinômio, né, tecnologia, produto e mercado, por conta da tentar, né, fazer todo um plano de inovação, um plano tecnológico, mas em outros contextos, né, isso pode ser muito variável. Aqui a gente pode ver um roadmap usual para o planejamento de produto, como já foi dito, de serviços e capacidade, um planejamento estratégico e um planejamento a longo prazo, por exemplo. Nesse outro slide, a gente vê um layout de roadmap usual para planejamento de ativos e de conhecimento, planejamento de projetos, planejamento de processos e planejamento de integração. Só a título de curiosidade, a gente pode ver que o método ele extrapola o contexto empresarial, já que, por exemplo, o governo brasileiro, né, através do decreto publicado no dia 5 de junho de 2017, constituiu um comitê estratégico de implementação do Building Information Modeling, que é o BIM, denominado BIM. Ele é um comitê de caráter temporário com a finalidade de propor a estratégia nacional de disseminação desse BIM. Num claro movimento de indicar, estar motivado, né, a adotar esse comitê, eles geraram um programa, um mapa, né, o roadmap, um mapa estratégico, mostrando como ele ia ser aplicado a partir de 2018 até 2028. Então a gente vê que existe uma linha temporal de curto, médio e longo prazo, em que o governo brasileiro está se propondo a praticar, né, a colocar em prática o que foi estabelecido em decreto.
Isso é interessante que esse modelo ele foi construído junto com o governo do Reino Unido, que também gosta muito de aplicar o roadmap no seu modelo de gestão. Aqui, apesar de estar um pouco difícil de enxergar, a gente pode ver mais um exemplo para enriquecer nosso treinamento, né? O roadmap da empresa Lucent Technologies. Esse já é um roadmap tecnológico mais convencional, né? Mas a gente pode olhar que nele a gente tem uma camada escrita last year, now, 1 year later, né? Que é 1 ano depois, 2 anos, 3 anos e a nossa visão. Então aqui ele, além de colocar a situação atual, ele ainda leva em consideração a situação anterior à qual a gente está. É interessante a gente poder observar que o roadmap está aberto a ampliar cada vez mais o seu espaço temporal de acordo com o que seja interessante. É interessante aqui também observar que existe mais de uma camada, mais do que as 3 camadas, né, básicas, normalmente de produto, mercado e tecnologia. Então, a nossa primeira parte a gente está finalizando agora. Voltaremos a seguir com a segunda parte. Eu espero que tenha ficado claro por enquanto. E a próxima parte é mais promissora, mais interessante e mais envolvente. Espero daqui a pouco poder vê-los.